Daniel. Oi pessoal, beleza pura? Voltamos com o canal Na Política, onde vai tirar dúvidas dos nossos internautas. Você que fez perguntas aí durante alguns dias aí pelo WhatsApp. Inclusive, se você quiser, pode adicionar o nosso WhatsApp aí para conversar com a gente. E você fez perguntas, a gente respondeu em texto. Agora a gente vai responder em vídeo, então, para todas as pessoas que nos solicitaram durante os últimos dias. Daniel. Uma pergunta que veio aqui foi a seguinte: o candidato a vereador ou prefeito, quando vão votar, eles não enfrentam filas, certo? E se por acaso eles quisessem enfrentar filas, eles podem ou não? Será que isso não é considerado boca de urna? Eles podem ou não enfrentar fila? Claro que podem. Na verdade, todas as campanhas que eu participei como candidato, já fui candidato a vereador, já fui candidato 2 vezes a vice-prefeito, eu sempre enfrentei filas, porque ao meu entendimento, se você se comportar nessa fila, não tem por que as pessoas aí, os órgãos fiscalizadores, vão dizer, te proibir de estar na fila. Eles podem te convidar a você furar essa fila e ir lá na cabine votar. Então eu sempre optei em ficar na fila. O que pode te dar problema? Pode te dar problema se você resolver, talvez aí querer fazer boca de urna ali na hora, talvez pedir votos para alguém que passa, ou fazer algum gesto, ó, vota aqui, né, com aquele botão, né, seu de campanha. Enfim, porque você pode também ir também com o seu botão de campanha, isso não é proibido na hora da votação, ok? Vamos à próxima pergunta. Eu já posso começar a visitar os amigos ou está muito cedo? Então, a pré-campanha ela já começou para várias pessoas, então se você ainda não começou a sua pré-campanha, obviamente você deve começar sim a sua pré-campanha, que é exatamente essa pergunta: devo visitar, já posso começar a visitar meus amigos? Claro, deve sim, até porque quem já é eleito, ele faz política no dia a dia, ele visita muitas pessoas, conversa com muitas pessoas no dia a dia, e isso você pode fazer também, independente se você já for um parlamentar ou já for do executivo, ok? Então você deve sim já correr atrás dessas pessoas. Você pode talvez aí evitar um pouquinho falar do tema política nesse período. Fale mais aí de assuntos aí da cidade, assuntos aleatórios, e de vez em quando você toca no assunto política, até para você já ir sentindo do eleitor o que ele está vendo da sua cidade, vendo se ele está se sentindo bem com a atual gestão, se ele tem algum anseio, porque isso são bandeiras que você vai poder defender aí na sua campanha propriamente dita. Então, se você tiver essas informações antes, vai te ajudar também a elaborar um bom plano de governo, porque se você for candidato ao executivo, você obrigatoriamente por lei precisa registrar no cartório eleitoral, no ato da sua candidatura, um pré-plano de governo, colocando lá em todos os setores, né? Nem que seja aí só vou manter os trabalhos da educação, ou manter os trabalhos da saúde pública, enfim, mas você precisa pôr uma pré-proposta do seu plano de governo nesse registro de candidatura. Depois você pode fazer um plano de governo um pouco mais ampliado durante a campanha, que é fazer aqueles cartazes já, ou aqueles revistinhas com todas as suas metas se você for eleito. Essa pergunta é muito legal. O internauta pediu aqui: se as pessoas me pedirem dinheiro para votar nelas, qual o melhor argumento eu posso usar? Aqui no texto eu até respondi para o internauta que ele deveria fazer uma contra-pergunta, né, para esse eleitor, né? Por que lhe dando dinheiro faria com que você mudasse de opinião para votar em mim? Essa pergunta remete ao senso crítico da pessoa, então quer dizer que você só vota para mim por dinheiro, né? Então é quase que uma pegadinha para o próprio eleitor. Mas é claro que existem bastante eleitores que querem tirar proveito aí da ingenuidade de candidatos mais amadores, vamos dizer assim, ou candidatos de primeira viagem, e solicitam sim dinheiro para votar neles. Eu acredito que essa prática, com a devida proporção do tempo, ela deve ser abolida da política, porque não há caixa suficiente para você manter esse tipo de eleitor, a não ser que você seja muito rico e tenha dinheiro para esbanjar e dar para todo mundo. Eu acredito que não seja o seu caso e nem é o meu, e nunca foi. Então a ideia de esbanjar dinheiro é uma utopia aí, ou para muito poucos, né? Então o que você deve ter? Você deve ter argumentos para dizer para esse eleitor
as suas propostas, que vai de encontro lá com aquela pergunta anterior, né? Se você tem esses dados, esses argumentos, e falar para o seu eleitor que você é um candidato diferente, quer entrar para fazer a diferença no legislativo e quer ajudar as pessoas o máximo possível com o seu trabalho. E obviamente não tem condições de dar dinheiro para a pessoa, até porque é uma prática ilícita, e se alguém te pegar fazendo isso, obviamente a sua candidatura vai para o ralo. Então, seja educado com os eleitores, jamais seja grosso, embora as perguntas muitas vezes lhe ofendem, mas você tem que usar o senso crítico, que ficar batendo boca com o eleitor não vai te levar a lugar nenhum. Então, seja educado, respeite também esse tipo de eleitor e se afaste o mais rápido possível que você puder dele. Essa pergunta aqui é bem bacana. Eu pedi o seguinte: se eu não participar daquelas palestras feitas em cima do palanque, isso me faz perder votos? Ele não ir naqueles tipos de comícios, será que faz você perder votos, sim ou não? Bom, para quem não conhece uma campanha eleitoral, os candidatos a prefeito fazem várias reuniões que também são conhecidas como comícios, em bairros, em localidades, enfim, eles convidam todos os candidatos a vereadores para ir junto, para fazer aquele volume de campanha. E muitas vezes o candidato vereador sobe no palco e nem consegue falar, propriamente dito, porque às vezes tem vários candidatos, então não dá tempo de todo mundo falar. O máximo que ele vai dizer é se apresentar e dizer o seu número e uma proposta no máximo. E tem candidatos que têm pavor de subir num palanque, tem pavor aí de querer aparecer. Será que isso te prejudica ou não te prejudica na sua campanha? Eu acredito que se perca muito pouco voto por causa de discursos. Os discursos são bons para quem domina essa área, para quem usa desse artifício uma máquina para pedir votos. O cara tem que ser muito bom mesmo para convencer alguém a votar nele em cima de um palanque onde tem ali N candidatos com diversas propostas. É só você fazer um pequeno teste agora aqui na sua vida. Você lembra de algum discurso de algum candidato dos últimos anos na sua vida? Muito pouco, né? Então, existem técnicas de memorização, existem técnicas para você fazer o leitor lembrar, sim, mas isso é para profissionais, o cara que é muito bom na oratória. Esse cara faz diferença se ele não for lá no palanque, porque ele não vai poder persuadir uma população no coletivo. Mas a pessoa que está começando, que tem talvez um receio de falar em microfone, talvez ela ir falar nesse discurso, ela perca votos. Por quê? Porque talvez ela erre, talvez ela dê alguma vacilada ali, e isso vai dar um efeito negativo para a campanha da pessoa. Então é melhor nem subir no palco, pedir para o orador lá que está nominando as pessoas, dizer: olha, está conosco aqui o pré-candidato ou o candidato fulano de tal, só que ele pediu aí, devido à correria do tempo, pediu para abster então de falar hoje aqui neste evento. Você vai ganhar muito mais com isso do que se você pegar o microfone e começar a tremer lá, não saber o que falar. Meu Deus do céu, e agora? O que eu falo? Ou senão você começa a falar e dá um branco em você. Você começa: estamos aqui na reunião, na comunidade e tal, e eu gostaria de agradecer o senhor... Como é que é o nome dele mesmo? Entendeu? Então isso dá um efeito negativo para a sua campanha. Então, se você tem essa dificuldade na oratória, dificuldade aí, ou medo assim de falar em público, o melhor conselho para você é tente evitar isso, até para você não perder votos. Além de você não ganhar mais votos, você vai acabar perdendo talvez os que tem, ok? Essa é uma pergunta de um eleitor que pode ser a sua também. Na minha cidade tem 11 vagas para a Câmara de Vereadores, tem 11 mil votos, e será que eu consigo saber quantos votos eu preciso fazer para me eleger? Essas respostas que eu estou dando aqui em vídeo para vocês também estão no nosso Instagram. Vai lá e segue nós, @eunapolitica.com.br. Então o que você tem que fazer? Você vai lá no Google, rapidinho, digita lá, escreve assim: resultados da eleição de 2016. Por que 2016? Porque a última campanha municipal foi em 2016. Então vai aparecer lá a lista de todos os candidatos e quantos votos eles fizeram. Aí você vai olhar que os candidatos nessa relação, ao lado deles tem o partido que eles representaram.
Então você vai pegar e fazer uma lista desses candidatos, tá? Você faz uma lista aí, por exemplo, todos os candidatos do partido X, todos os candidatos do partido Y, todos os candidatos do partido B. Eu não costumo falar o nome de partidos, por isso que eu coloco letras aí só para facilitar. Então você vai perceber que nessa lista que você fez, talvez ali teve 5 candidatos do partido X, 10 candidatos do partido Y e mais 5 candidatos do partido B. Você vai pegar e vai colocar o número de votos que cada um fez e vai fazer uma somatória para ver se eles fizeram vereadores, né? Então você vai ver que lá na Câmara de Vereadores, por exemplo, se elegeu 2 vereadores do partido B, por exemplo. Então, esses 2 vereadores que se elegeram, com quantos votos eles se elegeram? Aí você vai olhar que eles estão lá no topo da pirâmide que você fez essa lista, correto? Aí você tem que perceber também se não houve uma coligação, porque às vezes o partido B, por exemplo, ele coligou com o C, com o D, e por isso que somou mais votos do que a legenda permite. Se você não entende um pouquinho de legenda, tem um vídeo que a gente fez sobre isso também, que é bom você saber o quociente eleitoral que vai precisar para fazer uma cadeira na Câmara. Então você vai perceber que nessa lista, mais ou menos quantos votos precisou aquele vereador naquele partido. Então mais ou menos você tem essa noção de quantos votos precisaria se eleger naquele determinado partido. Então se eu tiver naquele partido B, eu sei que elegeu 2 vereadores. Então se um se elegeu com 400 votos e um com 450, por exemplo, é sábio da minha parte saber que eu tenho que fazer essa média de 400 a 500 votos se eu quiser ser vereador naquele partido. E se o partido ainda não tem representação lá na Câmara? Vamos dizer que é um partido novo que se criou agora, ou é a primeira vez que vai disputar chapa pura. Aí você vai ter que analisar um pouquinho os candidatos para ver se esses candidatos mais ou menos têm potencial de fazer bastante votos. Mas como que você analisa isso? Como é que eu sei se uma pessoa tem potencial ou não de fazer bastante votos? Ao meu ver, você deve julgar um pouquinho a vida privada dessa pessoa. Imagina assim, se a pessoa já é bem sucedida nos negócios da cidade dela, se ela é uma pessoa bem vista na comunidade, como sempre trabalhou com ações sociais, sempre ajudou as pessoas, a tendência é que ela seja uma pessoa forte de votos também. Porque a comunidade quer sim ter esse tipo de perfil que os represente na Câmara de Vereadores. Um perfil de pessoa bacana, um perfil de pessoas que ajudam as outras pessoas, um perfil talvez aí até de empresário bem sucedido. Enfim, são características que você já pode identificar nesses pré-candidatos. Então se você tem vários pré-candidatos com esse perfil, ou você tem esse perfil, o que é melhor ainda, você tem sim grandes chances de se eleger e talvez fazer mais votos do que aquele anônimo que talvez não é tão conhecido na cidade, não fez muitas ações para a comunidade, não tem empresa nenhuma. Ele também pode se eleger, só que para ele a carreira é um pouco mais difícil, né? Então ele vai ter que fazer algumas ações. Inclusive eu quero fazer um merchan aqui, né? Nós fazemos um curso chamado ENP, que lhe dá umas direções para você que está começando, talvez você não tenha essa expertise ainda. A gente dá esse passo a passo para você organizar bem a sua campanha eleitoral. Mas voltando, então é mais ou menos isso. Dá para saber quantos votos eu vou precisar? Mais ou menos, não dá para saber exatamente quantos votos, mas dá para ter uma noção de quantos votos você vai precisar em determinado partido que você está. Então ainda dá tempo até de você migrar de partido, quem sabe você está num partido que talvez a soma de votos é muito alta que você tem que fazer, e daqui a pouco você resolve aí pular para um partido que talvez precise menos votos. É só você olhar na sua Câmara, o mais votado às vezes fez 2, 3 vezes mais votos que o menos votado, e ambos são vereadores e ambos têm o mesmo direito. O presidente da Câmara é sempre o mais votado? Então, você que vai disputar o Legislativo, saiba que você pode ser vereador e ainda ter um plus a mais, que é ser eleito pelos vereadores ou presidente da Câmara, ou seja, aí ter o poder de liderar todos os demais. Como que você consegue chegar ao presidente da Câmara? O princípio básico é você ler o regimento interno dessa Câmara de Vereadores. Alguns regimentos pregam sim que o mais votado tem direito a algumas coisas, mas nem sempre é o presidente da Câmara. Por exemplo, no regimento interno aqui da minha cidade, o vereador mais votado, ele tem direito de presidir a sessão de posse dos vereadores e prefeito e vice-prefeito.
Ou seja, ele fica o presidente interino naquele dia, naquele 1º de janeiro pós-eleição. Então ele sim vai presidir naquele único dia se ele for o mais votado. Só que para ele ser o presidente da Câmara, no caso, ele vai precisar passar por uma votação aqui na minha cidade, uma votação dos vereadores que vão elegê-lo o representante sendo presidente. Aqui na minha cidade é por 2 anos, algumas câmaras é 3, algumas até 1 ano só. Depende aí da situação, você vai ter que estudar o regimento interno, esse livrinho que tem aí nas câmaras de vereadores. Mas basicamente é isso, você é eleito pelos próprios legisladores a comandar a presidência da Câmara. Então se você quer ser vereador, já pense um pouquinho mais alto, ser também o presidente da Câmara, que é muito bom. Nos meus primeiros 2 anos de mandato, já tive o privilégio de ser o presidente da Câmara e com certeza foi muito gratificante aquele período onde a gente pôde liderar, até porque você vai nos eventos, as pessoas te chamam para você falar nos eventos como representante da Câmara de Vereadores, então você usa bastante a palavra. Você também ganha um plus salarial um pouquinho a mais do que os demais, por estar exercendo funções extras. Você tem autonomia de deliberar se os vereadores vão poder fazer capacitações fora ou não, porque você tem que assinar como presidente, você tem uma responsabilidade a mais. Enfim, tem várias sacadas, quem sabe aí mais para frente a gente faz um vídeo especialmente da função do presidente da Câmara, que é muito bacana. Beleza, essa foi algumas das perguntas e respostas, até para não ficar muito extenso esse vídeo, a gente vai encerrando por aqui e eu vou deixar para você aqui o número do nosso WhatsApp para você também mandar a sua sugestão de perguntas, para quem sabe a gente fazer um novo vídeo futuro aqui. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever nesse canal. O nosso canal aqui é assistido por muitas pessoas, mas muitas delas não são inscritas. Se você não é uma delas que não é inscrito, por favor, se inscreva aqui nesse canal, nos ajude a fazer crescer esse canal como crescer a sua campanha. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.